Meu nome é Jacinto Pereira Moreno. Eu nasci no dia 16 de novembro de 1955, na cidade de Tenente Ananias, lá no Rio Grande do Norte. Meu nome artístico, né, é Jack Monero. Né, as pessoas até hoje, né, me chamam de Jack Monero. Foi o nome que, quando eu escrevi a minha primeira peça de teatro, que eu fiz de parceria com um amigo meu, Vicente Neto, né, Um Anjo Rebelde, e eu mandei para a SBAT, né, que é a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, e eles pediram um pseudônimo. Aí eu fui criar esse nome, Jack Monero. Qual foi o ano? Em 78, quando nós começamos o movimento, né? Em 78. Olha, atualmente eu estou morando em João Pessoa, aqui no bairro dos Novais. Olha, é o seguinte, eu nasci em 1955, lá em Tenente Ananias, e como não tinha cartório, eu fui registrado em Souza. Então eu fiquei paraibano de registro. Mas a minha infância toda foi em Tenente Ananias, Souza. Né? A minha infância foi em Tenente Ananias e Souza. Em Tenente Ananias eu consegui estudar, comecei a estudar, né? Os primeiros anos, os primeiros estudos, eu fiz em Tenente Ananias. E depois meus pais foram morar em Souza e eu fiquei morando lá com eles. E aí continuei, né, os meus estudos. Olha, a parte de eu ter descoberto o teatro, o cinema, começou tudo em Souza. Né? No período que eu fui morar em Souza, eu sempre fui louco pro cinema, eu gostava muito de ir para o cinema, né? Lá em Souza era o Cine Moderno. E eu fazia o seguinte, como eu não tinha grana para entrar pro cinema, eu dava passava por baixo da perna do cara, lá do porteiro, e aí ficava lá dentro, me escondia, depois eles procuravam, tinha dia que eles me encontravam e me tiravam, né? E outros dias não, eu continuava lá dentro do cinema e conseguia ver os filmes. Depois, um namorado de uma amiga minha lá, de uma conhecida minha, ela pagava, como a gente tinha sessão contínua, ele pagava a minha entrada e eu assisti a primeira sessão já com a cadeira reservada para ele e ela. Então, quando terminava a primeira sessão, eles entravam para a segunda sessão e eu estava lá já com a cadeira reservada para ele e outra para ela. Eu saía da cadeira, os dois ficavam e eu ficava no chão. E eu via o cinema, sempre fui fã do Bang Bang, né? Cinema Bang Bang, eu via aquilo ali, eu dizia, meu Deus, um dia eu vou ser aquilo ali, que os poderes de Jesus, ele vai fazer com que um dia eu faça o que eles estão fazendo. Eu não entendia se era ator, o que era, eu sei que o cara estava lá, fazendo aquele trabalho dele. E aí, mais ou menos? hein? Tem que idade mais ou menos? Rapaz, eu não lembro bem a idade não, pra ser sincero, eu não lembro bem a idade não, mas eu era bem guri, né? Eu conseguia ir, né? Eu já tinha uma idade que podia sair pro cinema, né? Qual a sua idade atual? Eu tô com 65 anos de idade, 65 anos de idade. E aí o meu pai veio morar em Mossoró porque a gente trabalhava, meu pai trabalhava numa empresa de ônibus que fazia a linha de Souza a Mossoró, passando por Pau do Ferro até chegar em Mossoró. E eles levavam os filmes, né? Eles levavam o filme de uma cidade para outra. E meu pai tinha direito a entrar de graça no cinema, lá em Mossoró e lá em Pau do Ferro também. Como o pai não gostava, ele passou para mim essa função. E eu assisti o filme de graça lá em Mossoró, no cinema Pax, lá em Mossoró. E depois tinha um vizinho meu, quando a gente foi morar lá em Mossoró, tinha um vizinho meu que trabalhava no cinema Cid, era outro cinema que tinha lá em Mossoró. E eu ia com ele todos os dias lá pro cinema. Eu limpava as cadeiras, lavava o prédio, né? Ajudava lá, tudo com ele, em torno de entrar de graça no cinema. Você vê a minha vontade, a minha loucura pelo cinema como era. Então, eu comecei a frequentar o cinema Cid lá e comecei a fazia a limpeza e tal. Eu tinha direito de entrar de graça lá também. Eu era muito curioso e aí comecei a aprender. Eu falei com o gerente que queria aprender a exibir filmes, né? E ele liberou e eu fiquei lá na cabine. Eu comecei
na mandiola, paviola, né? Parece que é uma paviola que chama, que você depois que passa o filme, né? Depois que passa um rolo, aí bota ele lá na mandiola, manivela. Na manivela, você bota o filme na manivela e aí você gira e ele fica rodando sozinho e fica voltando o filme. E aí você volta o filme todinho, põe no rolo, aí pega a outra parte do filme e assim sucessivamente você ia fazendo todas as noites no cinema. E eu fui muito curioso, né? Ficava vendo também e comecei a exibir os filmes. Comecei a trabalhar como operador. Eu operava aquele equipamento que exibia o filme, o projetor. Então eu comecei a operar o projetor. E fui me acostumando. Aí quando foi um dia, o cara que me ensinou, que trabalhava lá no cinema, tomou uma cachaça muito grande, ficou bêbado e disse assim: olha, agora é com você. Eu digo: pelo amor de Deus, não faça isso não. Um dia de domingo, 2 sessões, eu não tenho condições não, vai ficar. E bêbado arriou para lá e eu que assumi e graças a Deus eu dei conta do recado. Em 1976, eu fui estudar em Patos, na casa de uma tia minha, e um primo meu trabalhava com teatro. Ele trabalhava com teatro, fazia teatro, mas nunca me levou um dia para ir para o ensaio. Eu fiquei curioso. Então, quando eu voltei para Mossoró, um dia de domingo, aí eu vi um comercial lá do Sesc, dizia o seguinte: hoje não perca no Sesc a peça de teatro Pluft e o Fantasminha. Meu amigo, eu fui assistir esse espetáculo, me apaixonei de primeira, desde o início, quando começa a peça, eu me apaixonei por aquilo. Quando terminou, eu corri e fui falar com o diretor, né? E ele disse a mim o seguinte: você já fez teatro, sabe o que é teatro? Eu digo: não, mas eu queria fazer, eu tenho muita vontade, eu quero fazer. E aí eu comecei a participar do grupo do SESI, onde ele me botou para fazer a primeira peça. Eu comecei os ensaios, mas lá em casa meus pais não queriam, né? Não queriam que eu fizesse teatro, eu tive que desistir. Depois eu resolvi fazer novamente outra peça, falei com ele, ele me botou. Sei, na brincadeira, foram 3 peças que eu tentei montar lá pelo SESI e não deu certo. Então ele me botou para fora do grupo. Eu fiquei muito chateado com meu pai, não com ele, mas com meu pai. Fiquei chateado com meu pai, com minha mãe e fiquei, né, nesse negócio. Eu estava na escola, eu estava fazendo o técnico em contabilidade na Escola Técnica União Caxiral. E de repente uma menina chegou e me chamou. Eu queria falar com o Jacinto, eu disse: sou eu. Ela disse: olha, vamos fazer o seguinte, a gente está com uma peça de teatro para montar. E como a gente sabe que você já participou do grupo do SESI, a gente queria que você participasse aqui com a gente. Eu digo: bom, eu vou. Vai mesmo? Eu digo: vou participar do grupo com vocês. Então eu disse: qual é a peça? Ela disse: olha, é um resumo do original do Pagador de Promessa de Dias Gomes. E aí eu juntei, chamei o Vicente Neto, chamei uma equipe, um pessoal lá da escola mesmo, e montamos essa peça. Quem dirigiu foi um colega meu que dirigiu, eu fiz o mestre Coca, Vicente Neto fez o padre, e assim a peça saiu. A peça saiu. Foi que ano de 78. 1978 aconteceu isso. Começou como ator. Eu fiz um personagem pequeno, né? E também fiz no Sesc, né? No Sesc eu fiz, a gente montou o Peru do Cão Coxo. Mas onde? Lá mesmo? No Sesc lá, mas não deu certo porque meus pais não queriam. O que deu certo realmente foi o que eu fiz na escola técnica, porque eu disse à minha mãe o seguinte: se eu não fizer, eu sou reprovado. Ela disse: não, eu não quero jamais que você seja reprovado, eu quero que você faça a peça. E daí eu não parei mais. Não, meu pai não gostava. Eu tinha apoio da minha tia, que ainda hoje me apoia, né, Dona Fátima, e minha avó também. A minha avó, Maria Tavares Formiga, ela sempre apoiou eu no meu ramo artístico. E lá em casa só saiu eu mesmo. Só. Eu trabalho com teatro, eu escrevo teatro, eu dirijo teatro, né? Sou professor de teatro também, né? E cinema, entrei para fazer o cinema e comecei a escrever. Escrevo, dirijo, produzo, né? E faço a fotografia, faço a edição, né? Faço a edição dos filmes também, eu e Douglas, a gente faz a edição.
E aí a gente conclui o filme e vamos exibir. Geralmente eu exibo meus filmes lá na Energisa. Desde quando é envolvido com essas atividades? Olha, desde 1978. De 78 para cá, eu tenho feito muitas coisas. Né? Eu escrevi muitas peças de teatro. Eu já dirigi peças minhas, peças de companheiros já. Né? E depois que eu cheguei aqui na Paraíba, aí eu me envolvi com o cinema, que para mim foi maravilha. Eu participei de vários filmes como ator. Né? Participei de vários filmes como ator e aí eu resolvi escrever meus filmes. Comecei a escrever vários filmes, curtas metragens. E depois eu resolvi entrar na linha do longa-metragem. Foi quando eu escrevi já, esse é o 4º filme que eu estou escrevendo, A Viagem, que é um texto que foi escrito por Marcos Veloso para fazer um filme, um curta-metragem, e eu conversei com ele e pedi para fazer uma adaptação livre e fiz um longa. E começamos a gravar esse longa. Inclusive, Marcos Veloso, ele trabalha comigo. Nós somos companheiros de trabalho, né? Marcos Veloso é diretor, Marcos Veloso é roteirista também. E quando ele vai fazer os trabalhos dele, eu estou junto com ele. Estamos numa equipe, eu e Marcos Veloso. Eu ministrei cursos, né? Na realidade eu ministrei. Lá em Santa Rita, quando eu cheguei em Santa Rita, eu fiz mais ou menos umas três oficinas de teatro, né? Como não é cursos, né, eu levo como oficinas, e lá eu selecionei um pessoal e com eles lá eu montei uma peça que chama-se, é uma peça de um pernambucano que já está falecido, chama-se Espanta Gato. E com essa peça nós fomos para São Paulo, apresentamos na USP, lá em São Paulo. Foi maravilhoso, né? Foi uma coisa muito, muito, muito válida para mim. Eu tenho uma peça que eu escrevi, eu fiz de parceria com o Vicente Neto, que ali marcou a minha história dentro do teatro, porque foi a minha primeira peça, né? Nossa peça, né? Porque eu escrevi em parceria com o Vicente Neto, né? Que foi Um Anjo Rebelde. Né? Nós fizemos de parceria, Um Anjo Rebelde, porque nesse tempo nós estávamos estudando para o vestibular, então a gente morava numa casinha lá, a gente alugou um quartozinho lá, né? Nós alugamos um quarto para a gente estudar, porque a gente estava se preparando para o vestibular. E um certo dia, eu sempre tive essa loucura de escrever. Eu vivia agoniado, o tempo todo agoniado. Eu dizia, Vicente, vamos escrever alguma coisa, vamos escrever um livro. Você é doido, Moreno, escrever um livro? Eu digo, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos escrever o quê? Qualquer coisa. Vamos escrever uma peça de teatro? Não tem condições, a gente não tem condições, não. Vamos escrever qualquer coisa. Eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos escrever um cordel. Mas um cordel, Moreno, diga, vamos escrever um cordel. E aí a gente escreveu. A gente tinha um professor, que era Crispiniano Neto, ele era um professor, ele era cordelista, ele era violeiro, ele era tudo que você podia imaginar dentro da cultura, ele estava lá. E conversamos com ele, ele deu uma força muito grande, e aí nós pegamos um jornal de 1927, na época que Lampião passou em Mossoró, que fez uma bagunça danada lá em Mossoró, e foi expulso de Mossoró. Então nós fizemos uma pesquisa nesse jornal, nós fizemos em prosa, né? Nós fizemos um trabalho em prosa e depois nós fizemos em versos, 35 estrofes. Nós começamos fazendo o seguinte, nós fizemos em quatro. Caros amigos leitores, aqui vai a narração da vida, amor e rancores do tão feroz Lampião. Então fizemos 32 estrofes assim. Nós mostramos ao professor Crispiniano, ele achou muito gostoso, muito bonito, e disse, por que vocês não fazem uma sétima? Eu digo, mas como? Se a gente não sabe nem fazer a 4, vamos fazer a 7. Ele disse, não, mas tenta. Aí a gente tentou. E começamos o seguinte, caros amigos leitores, aqui vai a narração da vida, amor e rancor do tão feroz Lampião, que há muito tempo andou, como também já matou muita gente no sertão. E aí saíram 32 estrofes maravilhosas. Nós fizemos nós publicamos pela Universidade do Rio Grande do Norte, URN, era URN na época que eu estava estudando lá, meu curso foi Geografia, né? E também a peça surgiu da seguinte maneira, depois que nós estávamos estudando, se preparando para o vestibular, né, como eu já tinha falado,
Apareceu um mendigo lá na nossa casa e pedindo dinheiro, pedindo um trocadinho e tal. Ó, gente, estudante não tem dinheiro, estudante não tem nada. A gente está aqui se preparando para o vestibular, não sei o quê. E aí nós começamos uma conversa interessante com esse cara, esse senhor que esteve lá. A gente bateu um papo com ele. Quando ele saiu, eu disse: Vicente, a peça está pronta. O que, Moreno? Disse: a peça está aí. Vamos escrever a história desse cara aí. Como ator, eu fiz O Meio do Mundo, o filme de Marcos, 2005. Eu fiz uma minissérie da TV Escola. Nós passamos 6 meses entre ensaio e filmagens. Olha aqui, ó, Geração Saúde 2. Essa foi a minissérie. Foi a minissérie que eu fiz, né? Eu sou o ator mais velho da minissérie. Tem vários atores, todos paraibanos, todos, né? E eu fui escolhido para fazer o senhor Romero. Eu fui escolhido para fazer o senhor Romero, que era um senhor que tirava os jovens das drogas, né, através do futebol. Ele criou um time de futebol lá na praia, na barraca dele, e lá ele botava o pessoal, esses jovens, para jogar bola em vez de para maconha, em vez para as drogas. Nós fizemos uma série, né, da TV Tambaú, né? Eu fui convidado, né, para fazer, eu fiz o personagem, eu e meu filho, né? Eu era o avô e o menino era meu neto. O Pedro, né? Pedro Rafael era o meu neto. Nós fizemos energia elétrica. Sobre das pessoas que eram curiosas e mexiam nas energias sem saber. E aí acontecia um acidente. É o que aconteceu com os personagens, né? No dia 1º de janeiro, esse fato foi real, que aconteceu no Rio de Janeiro, e morreram todas as pessoas que estavam ali. Só não a mãe, né? A mãe não morreu, mas o pai, o avô, os 2 netos, a filha, tal, o genro morreu. Houve um acidente porque o carro passou, né? O carro passou com a escada e a escada caiu, bateu no fio. O fio bateu no carro, o carro tinha uma criança, o pequeno correu para salvar a criança, morreu. O pai correu para salvar o filho, morreu. O avô morreu, a mãe morreu. Uma história verídica. Foi verídica, isso foi verídica. Aparição foi o meu primeiro longa-metragem. Foi 2014. Aqui foi 2014. Quando a equipe toda está aqui, o Marcos Veloso está aqui, tá o Edilete, essa equipe todinha que vieram, o Dr. Rosandro com as filhas. E você fez o quê? Dirigiu? Eu escrevi o roteiro e dirigi. Escrevi e dirigi. E fiz a edição com o Douglas, nós fizemos a edição. Foi exibido em Portugal? Esse filme foi exibido ali em Boa Vista, ali perto de Campina Grande, onde o Dr. Rosandro morava, no festival. E depois ele foi para Portugal. Nós fomos a Portugal em 2014, né? E ficamos lá em Faro, o festival foi em Faro, maravilhoso, né? Eu consegui vender muitas cópias que eu levei daqui para lá. Olha aqui, olha, Jacinto Moreno é um autor independente lá da Paraíba, Brasil, tá entendendo? Lá de João Pessoa. E o meu filme vai ser exibido aqui dia tal. E eu queria que vocês colaborassem e comprassem uma cópiazinha dessa aqui. Quanto é? Eu disse 2 euros. E vendi todos que eu levei a 2 euros. Maravilhoso. No Silêncio da Noite. Foi o meu primeiro, segundo. Dirigiu? Eu dirigi. Isso aqui eu dirigi. O roteiro foi esse. Não, esse aqui foi de Noaldo Brito, né? Era de Noaldo Brito. Eu pedi a ele uma licença para fazer uma adaptação livre e consegui fazer uma adaptação livre e fiz No Silêncio da Noite. Foi lançado em que ano? Foi lançado no ano seguinte, 2014, 15, acho que foi 2016, alguma coisa assim. O Menino Mistério, o roteiro foi meu, eu dirigi, fiz a fotografia e também... Qual foi o ano? Foi 2014, 15, 2015. Fiz o Menino Mistério. Peso Morto, eu fui ator e ajudei a Marcos Veloso, porque o Peso Morto, o roteiro, a direção, foi tudo de Marcos Veloso, né? Eu entrei como ator e ajudei nele. Como a gente trabalha juntos, quando eu não estava em cena, eu estava ali ajudando a Marcos Veloso, o que pudesse fazer, eu fazia.
O problema é o seguinte, falta de recursos, né? Porque geralmente eu tive muito problema em relação a isso. Não tinha condições de maneira nenhuma de fazer filme, porque filme tem que ser feito com dinheiro e eu estava sem dinheiro. Mas eu consegui uma filmadora, né, que ela filmava em Full HD. Porque até então eu estava filmando, uma câmera mais simples, fui melhorando até que eu consegui pegar essa câmera, né, que através do amigo meu, que ele deu uma força muito grande a mim, e eu consegui comprar essa câmera em 2014. Eu já fazia meus filmes, né, meus curtas. Aí eu digo, não, agora eu vou fazer meu longa. Aí fiz o primeiro longa, que foi Aparição. Depois eu fiz o Menino Mistério. Tem esse aí, No Silêncio da Noite. Né? E agora eu estou preparando, né, a Viagem. A Viagem nós começamos a filmar antes da pandemia. A Viagem, o roteiro, era um curta-metragem que Marco Veloso estava fazendo. E não deu certo ele concluir as gravações. E aí eu falei para ele, Marco, deixa eu fazer uma adaptação, que eu gosto muito de fazer adaptação livre. E ele autorizou, faça a adaptação livre aí, faça o que você quiser, a partir daí você tem toda a liberdade. E aí eu peguei, fiz o texto do texto de Marcos. Eu fui acrescentando e terminei fazendo um longa-metragem e começamos a filmar, antes da pandemia. Então, em dezembro, quando eu gravei, eu estava gravando, não era a última cena, mas eu estava gravando uma cena lá no Zé Américo, e aí tive que parar. Começou a pandemia, e aí nós paramos. Até hoje, não gravei mais, o filme está para terminar, né, para a gente concluir. Se Deus quiser, agora, com a volta de tudo, né, quando voltar tudo ao normal, nós vamos gravar, se Deus quiser. O problema da pandemia, ela atrapalhou muito, porque não só foi a mim, como a todos os produtores, né? Todos eles pararam. Agora é que estão voltando. Esse foi o problema que a pandemia causou pra gente. Olha, eu não comecei ainda. Nem virtual? Não. Eu não fiz nada virtual, porque eu não acho legal esse negócio do virtual. Eu acho que tem que ser ao vivo, mostrar o que tem que ser feito mesmo. Eu fiz o seguinte, como eu tinha parado, eu tinha pensado em voltar. Mas eu disse, olha, é o seguinte, eu não vou voltar agora, porque se eu voltar agora, eu acho que é um pouco de responsabilidade por minha parte. Eu só vou voltar quando todos já estiverem vacinados, todo mundo vacinado com as 2 doses ou a terceira dose, aí é que eu me sinto tranquilo de levar esse pessoal para o estúdio. Porque, na realidade, o que falta gravar agora é com muita gente, sabe? Eu não tenho pouca gente para gravar. O que eu tenho que gravar agora é o final, praticamente o final do filme, e é muita gente, sabe? Então tem que ter o pessoal, todo mundo normal, fazendo a cena que tem que ser feita. É isso aí, o protocolo é ficar distante, e eu quero ficar distante, sabe? Eu já recebi convite de pessoas que já trabalharam comigo, que trabalham comigo no filme. Homem, vamos voltar. Eu digo, não, eu só volto quando tudo voltar ao normal. Porque eu não vou me responsabilizar com problema para ser ninguém, não é isso? Porque se eu levar um pessoal para trabalhar comigo numa situação dessa, e acontecer um Covid, né? Numa dessas pessoas, aí o culpado sou eu. Então, portanto, eu não quero. Você já foi financiado, patrocinado? Não, eu nunca tive essa felicidade. Eu tinha vontade, né? Eu digo, meu Deus, eu só queria arrumar um patrocínio. Eu só queria arrumar um patrocínio para que eu conseguisse montar meus trabalhos. Mas eu não consigo. Foi feito 2 projetos. Né? Nos filmes anteriores, nós fizemos 2 projetos para cada um. Só que passou na primeira instância, quando chegou na segunda instância foi barrado. Olha, é o seguinte, se for premiado, eu gostaria muito que esse prêmio que eu estou recebendo neste filme servisse para mim produzir os próximos filmes que eu vou fazer, se Deus quiser. Eu acho que isso é uma ideia boa. Eu quero agradecer a Secult, ao governo do estado da Paraíba e às pessoas que estão fazendo os projetos, né, que estão